Senhor Jesus Cristo, na paz, Senhor, neste dia estamos aqui, Senhor, primeiramente para te honrar e glorificar o teu nome. Que neste momento agora, na tua serva, vai trazer a tua palavra, o Senhor venha usá-la grandemente, Senhor, para trazer aquilo que nós, não aquilo que nós precisamos, mas aquilo que o Senhor está em mente, o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa mente. Venha, Senhor, abrir a nossa mente para a tua palavra, teu amor. Conduza a tua serva neste dia e nos dá vitória em teu santo nome, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Falou de Moisés, e aí em seguida eu vou estar falando aquele que foi o sucessor dele. Glória a Deus. Vou estar aqui falando no livro de Josué. Glória a Deus, irmãos que acompanhem. Glória a Deus. Josué primeiro, né? Josué a partir do capítulo 1, versículo 2 e assim em diante. Então, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram aí, eu vou estar aqui lendo o resumo sobre Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, né? Aí eu fui pesquisando sobre Josué, né? Josué se chamava Oséias, mas ele foi renomeado por Moisés, né? Passou a se chamar, né, Josué, né? Glória a Deus. Oséias significava salvação, né? Josué significa Jeová é a salvação, né? E aos 110 anos ele faleceu, né? Então vamos estar aqui lendo, né, a partir do versículo 2. Né? O Senhor disse: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passo esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Glória a Deus. Aqui o Senhor, né, chamou Josué, né, para um ato de coragem, né, o sucessor de Moisés, para que ele seguisse com aquele povo, né, a terra prometida. E o versículo 3 disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu disse a Moisés, a promessa que ele tinha feito a Moisés. E aquele povo, ele continuou, né? A palavra de Deus não volta atrás, ele segue, né? Aquilo que ele promete, ele continua, né? E aqui no versículo 5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não deixarei, nem desampararei, né? Tenha força, tenha fé, persevera, que eu sou contigo. Aqui ele mostra que ele é contigo, para que você não venha temer, né? Glória a Deus. Hoje eu estar aqui falando do Senhor, né, das promessas dele, é um ato de fé, é um ato de coragem, né? A gente estar aqui, né, ter um ato de fé e de coragem, né? Estar falando da palavra de Deus para cada um de vocês, né? É um alimento, né? Então agradeça a Deus. E aqui no versículo 6 diz: esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que Joelha seus pais lhe daria, né? Continue, né? Tenha esforço, perseverança, né? Que você vai herdar tudo aquilo e os seus também que eu te prometi, mas seja perseverante, né? Não desista, né? Continue naquela promessa que eu cumpri a você, aos seus, né? Então a gente tem que continuar orando, caminhando, buscando, né? Sendo perseverante, né? Glória a Deus. O Senhor aqui diz que o Senhor chamou a Josué para liderar o povo de Israel, uma missão de fé, né? O sucessor de Moisés, uma liderança, né? A gente como é líder, né? Aqueles que são líderes, a liderar o povo não é fácil, né? É uma missão a se cumprir, mas basta aceitar o chamado, né? E aqui no versículo 7 diz: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Glória a Deus, aleluia. E aqui no versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, né? Aqui quando diz que é para a gente meditar de dia e noite, né? Ele está sempre se alimentando, né? Meditando naquilo que ele tem para mostrar para cada um de nós, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, né? No nosso pensamento. Mesmo na nossa casa, a gente tem que clamar o nome do Senhor, glorificar o nome dele, orar, né? Se você não tem força até mesmo para ler a palavra do Senhor, coloque um louvor na sua casa, porque o louvor também liberta, né? Às vezes a gente está triste e através do louvor ele nos traz uma resposta, né? Liberta também, né? Porque a alegria é a alegria do Senhor, né? A gente estar alegre, né? A gente está na presença do Senhor, a gente tem que estar alegre sim. A gente não pode também ficar só, né, triste, entristecido, né, com o nosso dia a dia, porque o Senhor falou que não seria fácil para ninguém, né? Ele diz somente persevere, né? Tenha de bom ânimo, continue, né? Não olhe para a direita nem para a esquerda, siga somente em frente, né? Glória a Deus. E aqui no 8 diz: não se aparte da tua boca, acabei de ler, né? E aqui no 9 diz: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não te temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andar. Você vê que aqui em cada versículo ele sempre reforça, né? Tem de bom ânimo, continue, não desiste, né? Ainda que você caia, mas eu estou contigo para te levantar e permanecer de pé, né? Aleluia. E aqui, eu vou até aqui revisar aqui, quando diz no versículo 8 que diz aqui: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando a gente pensa em bem-sucedido, eu fui pesquisar, né? A gente pensa logo aqui em riqueza, né? Ter status, né? Mas não, né? Bem-sucedido, eu pesquisei e diz que aqui diz assim: ser bem-sucedido não é medido por riqueza ou status, mas por alinhar a vontade e conduta aos princípios divinos, né? Só que quando fala bem-sucedido, a gente pensa logo em riqueza, em status, em bens, dinheiro, que é o que o ser humano hoje em dia está sempre pensando, né? Conquistar, em ter, mas não é, né? A palavra de Deus diz que bem-sucedido é outra coisa, né? Que é a conduta e os princípios divinos. Glória a Deus, né? Aleluia. E vou estar aqui passando aqui no versículo 16, né? E então respondeu a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenais faremos, e aonde quer que nos enviaremos, iremos, né? Aqui aqueles servos, né, eles falam para Josué, né? Isso fala até de obediência, né? Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenais fazemos, e aonde quer que nos enviar, iremos, né? Tudo aquilo que Josué está ali ordenando, né, aqueles servos, né, a fazer, eles já tinham falado que iria fazer, né? Como aqui no 17 diz: como em tudo que ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, não somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés, né? Assim como o Senhor foi com Moisés, aqueles servos estavam falando com Josué, né? E o Senhor também seria com Josué, assim como o Senhor foi com Moisés, seria com Josué, né? Então, todo homem que for rebelde às tuas ordens, não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então, somente esforça-te e tem de bom ânimo. Aquele que não obedecia aquilo que Josué ordenasse a fazer, né? Que não seguisse os princípios, né? Que fosse um foco só, que é a terra prometida que o Senhor preparou, né? Que não chegaria até lá, né? Que seria ser rebelde, né? Seria contra aquilo que Josué estava pedindo para que todos aqueles fossem, né? E aqui no capítulo 2 diz: e Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Menos 2 homens espiando, dizendo:
ide reconhecer a terra de Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Né? Josué, né, no ato daquela responsabilidade, né, ele logo foi e pediu para que 2 servos deles fossem àquela terra, para espiar aquela terra, né, para observar, né. E aí, assim, naquele momento que aqueles homens chegaram até lá, né, eles foram logo a uma casa de uma mulher que se chamava Raabe, né, que ela era uma prostituta, e ali eles dormiram naquela casa. E logo em seguida, né, já chegou aos ouvidos do rei, né, que ali já tinha 2 homens, né, de Israel que estavam como espião, né. E aí então, aqui diz no capítulo 2, no versículo 2, e então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou 2 homens e escondeu e disse: é verdade que vieram os homens a mim, porém eu não sabia de onde era. Ela ali não mentiu, né? Ela afirmou mesmo que tinha assim 2 homens que foram à casa dela, só que ela não sabia, não conhecia, né? Só que ela colheu, né? Glória a Deus. E o versículo 9 diz: e disse os homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. E aqui diz, ela lá na frente, ela afirmou para aqueles servos de Josué e falou: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão mareando diante de vós, estavam amedrontados, com medo, né, com o que viria depois da chegada daquele servo naquele lugar, né. Então ali ela afirmou com certeza, né, ela afirmou que quem eles eram e o que eles iam fazer ali naquele local. Uma mulher, né, às vezes assim, no nosso dia a dia, uma pessoa tão pequena aos nossos olhos, né, que a gente vê por fora, no interior, né, você vê uma pessoa, uma mulher, uma prostituta, colheu um servo, né, um servo de Deus, que estavam ali para observar aquela terra, mas assim, eles lá foram acolhidos por ela fez o bem, né, ela fez em acolher, né, às vezes a gente enxerga a pessoa só por fora, mas não interior, mas ali ela acolheu, fez o bem. Às vezes quem você acha que é pequeno, né, para Deus é grande, tem grande coisa, porque os nossos olhos enxergam por fora, não só Deus conhece. Às vezes você acha que é pequenininho, para Deus é grande, né, não é sobre ter, sobre ser, né, glória a Deus. Raabe pediu para ela fez, glória a Deus. Ali a única coisa que ela fez para aquele servo, né, a Raabe pediu para poupar a sua família, né, a sua casa, que aqui no capítulo 2, versículo 12 e 14 diz, né, acordo com Raabe. Aí ela pediu àquele servo que viesse fazer um acordo com ela para salvar a sua família, né. Você vê, uma pessoa, como eu acabei de falar aqui, mas um coração tão grandioso, né, ela pensou nos seus, na sua casa, na sua família. E aí ela pediu àquele servo, né, agora, pois, vos peço pelo Senhor que como usei de misericórdia convosco, vós também usarei de misericórdia para a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Ali, como ela foi de uma bondade grande com aquele servo, de acolher, proteger, esconder daqueles soldados que o rei pediu, para ir, né, matá-los, ela escondeu eles, protegeu eles. Então, também ela pediu para que lá na frente eles fossem guardar a família dela, né, poupasse, né, a família. E aqui no 14 diz: então aqueles homens responderam-lhes: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio, será que dá-nos ao Senhor esta terra. Usarei contigo de misericórdia e de fidelidade, né? Eles também reconheceram, isso se fala de gratidão, aquilo que ela fez por ele,
ali também eles falaram para ela que ia ser grato com ela, com a família dela, né? Ele jamais esqueceria, que ele não iria esquecer dela e da família e da casa dela, glória a Deus. Então assim foi feito, né? Glória a Deus, aquele soldado, né? Eles cumpriram com a palavra dele, né? E aqui no capítulo 6, versículo 22, né? Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como eles têm de jurado. Ali o Josué lembrou aquele soldado: vai lá, né? Vai naquela casa como vocês prometeram de tirá-la, ela e a família dela, né? Antes que tudo se destrua, né? Antes que tudo se destrua, vai lá e tira e guarda aquela família, cumpra com a sua palavra, né? A nossa palavra, ela vale ouro, né? A gente tem que cumprir com a nossa palavra. Aquilo que a gente fala com a nossa boca, a gente tem que permanecer. A palavra de Deus não volta atrás. E a única coisa que a gente, antes, lá naqueles tempos lá atrás, as pessoas valorizavam muito a palavra, né? Eles tinham de grande valor a palavra, né? Hoje em dia as pessoas visam o dinheiro, né? Se você der o dinheiro, você está cumprindo com a sua palavra, né? Mas antes não, era palavra. E aqui essa palavra da palavra, né? Você cumpriu, você tem que fazer. Não esquece daquilo que você cumpriu de fazer, não, né? A gente está seguindo em frente, mas não esquece daquele que ficou lá atrás, que te guardou, que te protegeu, que te livrou do mal, né? Porque talvez hoje vocês não poderiam estar aqui, que era aquele céu, poderiam estar morto, né? Mas não, aquela mulher foi lá, guardou eles, escondeu, até que aquele soldado fosse voltar para onde eles tinham que voltar, mas que aquele servo estivesse na guarda, na proteção de Deus, né? Glória a Deus. E aí então entraram os jovens espião e tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha tirado. Também todas as suas familiares, sua família, e puseram-os fogo do arraial de Israel. Quando eles foram lá e tiraram aquela família dela, né, que protegeram, depois tudo foi destruído, né, pegou fogo, né? Aqui no 24 diz: porém a cidade de tudo quanto havia nela queimado a fogo, tão somente a prata, o ouro e os vasos de metal e ferro deram para o tesouro da casa do Senhor, né? Foi só o que se restava, né? O restante tudo foi destruído, foi realmente destruído, né? Porque ali o Senhor, aquilo que Ele preparou, né, seria tudo novo, né? Aquilo que o Senhor prometeu para mim, para você, é o novo, né? Que o que ficou para trás, né? Aquilo que fez mal, esqueça, né? Aquilo que te fez mal, liberte isso dentro de você, no coração, que isso não vai te acrescentar em nada. Glória a Deus. Glória a Deus. E se aquilo que lá no passado também te fez bem, que sirva de lição. Que você também possa servir de exemplo para o futuro agora, para aqueles que talvez precisem, que você fale algo para libertar, para curar, né? Que às vezes a pessoa está precisando de uma pequena palavra, não precisa ser muito, mas uma pequena, de muito grande valor para Deus, né? Então, aquilo que for passado, esqueça. O que importa hoje é o presente, aquilo de novo que o Senhor tem para mim e para cada um de vocês. Glória a Deus. E o futuro pertence a Deus, né? A gente somente tem que confiar e crer naquilo que Ele prometeu para cada um de nós, né? Porque quando Ele fala, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, tenha somente um foco, né? Que é o reino, é o Senhor, né? É a luz. Não olhe para trás, não olhe para o lado, aqueles que ficaram, né? Faça aquilo que o Senhor te chamou para servir, né? O Senhor colocou na mão de cada um de nós, né, um cajado de responsabilidade, né, que é falar da palavra do Senhor. Isso é uma responsabilidade, é um ato de coragem, né? Glória a Deus. Josué, glória a Deus, se resume em ato de fé, força, coragem, obediência, determinação, né? Glória a Deus. Fé porque ele confiou no Senhor, quando o Senhor o chamou para ser o sucessor de Moisés, né? Que foi um ato de fé, ele confiou.
eu estou contigo, eu seguro nas suas mãos, eu vou caminhar com você pelo deserto, eu não vou te desamparar, né? Força, né? Força é porque ele foi forte, né? Ele não desistiu, ele não desanimou, ele teve coragem, né? Diante daquela situação que ele não sabia que encontrar, mas o Senhor sabia, né? Mas ele foi forte, ele venceu, ele seguiu de frente, né? Coragem porque ele não teve medo, ele foi corajoso, né? Às vezes tem situações na nossa vida que às vezes a gente fica um pouco, né, desconfiado, com medo, né? Mas a gente não pode deixar o medo nos aprisionar. O medo é uma prisão. O medo ele impede de você seguir, ele te acorrenta. Então a gente tem que quebrantar essa corrente, né? Abrir esse cadeado, né? O Senhor nos fez livre para seguir, não para ficar preso no medo, né? Preso naquilo que te impede de conquistar o alvo que é o Senhor. Glória a Deus. Obediência é obedecer, é ser humilde, né? Obedecer o que o Senhor te propôs a fazer, né? Então a gente tem que ser obediente, a gente tem que ser humilde e reconhecer que somos fracos sem Ele, fortes com Ele. Glória a Deus. Determinação, né? Aquilo que a gente deu início, a gente tem que finalizar, né? Se eu confiei no Senhor, tive fé de confiá-lo, que Ele está comigo, né? Ele estaria comigo naquela caminhada da terra prometida, eu tenho que ser determinante, eu tenho que continuar seguindo, né? Glória a Deus. Se eu estiver em uma rua escura, sozinha, eu tenho que ter fé que o Senhor está comigo, né? Eu tenho que ter coragem de seguir aquela rua, né? Eu tenho que ser forte, de terminar, de chegar ao final daquela rua e ser determinante, né? Não desistir, não parar no meio da rua e voltar. Eu tenho que seguir, eu tenho que saber que o Senhor é comigo, o Senhor que me dá força, Ele que me guarda, Ele que me livra de todo mal, né? E é Ele que vai me salvar, é Ele que vai me permitir a minha entrada na terra prometida, né? Moisés, a gente sabe da caminhada dele, né, com aquele povo, né? Ele ensinou muita coisa àquele povo, né? Nossa, ele foi muito perseverante, ele foi corajoso também, mas sabemos também que ele foi um pouco desobediente, né? Porque quando aquele povo também ficou ali murmurando, todo mundo dele cobrando, né? Isso acontece com nós, né? A pessoa fica ali o tempo todo te cobrando, falando. Tem hora que de repente você perde, né, a paciência, né? Foi o que aconteceu com Moisés, as pessoas aí perguntando, né? Uma terra que nunca chegava, né? As pessoas com fome, com sede, naquele calor, no deserto, o tempo todo falando, Moisés, aí ele zirou, né? Quando o Senhor falou para ele somente tocar, né, na rocha, né? Para que houvesse a água para aquele povo, né? Ele feriu a rocha, ele foi desobediente, então não foi do agrado de Deus, né? Então a gente também tem que ser obediente a Deus, né? Ouvir somente o que Ele tem para com nós, né? Cada um de nós, né? Não ouvir aqueles que estão em volta, ouvir o alvo só que é o Senhor, né? E quando a gente perde o foco do Senhor e às vezes está olhando, né, ao nosso redor, cada um fica ali, talvez tirando a paz, tentando te desviar, a gente realmente perde o foco, perde o propósito de Deus, né? Aquilo que o Senhor quer que sejamos, né? Forte, corajoso, determinante, né? Um bom condutor, né? Um bom sucessor, né? Glória a Deus. Então assim foi Moisés, ele foi um bom sucessor, ele fez toda a história dele, né? Ele foi obediente, ele foi forte, corajoso, determinado, guiou aquele povo à terra prometida, né? Glória a Deus, que maravilha, né? Alguém ser um líder, te guiar, faça isso, siga por aqui. Mesmo ele sendo líder, ele também estava sendo guiado por Deus, né? Pelo Senhor, né? E ele foi obediente, eles não desistiram. E aí eles entraram na terra prometida, né? Eles conquistaram o alvo, né? A promessa do Senhor. Então, não desanime, não seja fraco, seja corajoso, seja perseverante, né? Glória a Deus. Então, a gente tem que ser paciente. Às vezes a gente acha que, nossa, o Senhor lá atrás me prometeu algo, falou que ia fazer isso, aquilo, até agora nada, mas é no tempo dele, né? A gente deixa a ansiedade tomar conta de nós,
A ansiedade, nossa, está adoecendo tanta gente, né? A ansiedade é o mal do século, né? Assim diz os grandes médicos, cientistas, né? Que é a doença do século, né? Ansiedade, o medo, né? Glória a Deus, a depressão. São coisas que te aprisionam, te deixam ali, olha, faz você perder o foco. Então, que possamos ser perseverantes, né? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Eu espero que os irmãos, né, tenham recebido, né, de gratidão tudo aquilo, né, que o Senhor tem falado aqui na igreja, né? Glória a Deus. Então, é alimento que possamos guardar em nosso coração, que possamos ser pacientes, né, com aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós, né? Aquilo que Ele prometeu, Ele não volta atrás, vai se cumprir sim, vai se cumprir. Não foi o homem que prometeu, foi o nosso Deus, né? Foi o nosso Deus, e cada um de nós aqui tem uma promessa. No ventre da nossa mãe, a gente já nasceu com uma promessa, a gente já foi gerado na promessa do Senhor, né? Se a gente veio ao mundo, foi porque o Senhor permitiu a vida, né? Enquanto a vida é a esperança. Então não desista, seja paciente, né? Não está sendo fácil para ninguém nosso dia a dia, dificuldade do dia a dia, mas ainda assim temos uma saúde, estamos de pé, né? Estamos conseguindo caminhar, né? Estamos conseguindo estar diante daqueles que amamos, estamos conseguindo seguir a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor. Muitos não conseguem enxergar porque não tem uma visão, muitos não conseguem falar porque não tem uma voz, muitos não conseguem vir à casa de Deus, que às vezes depende de um outro trazê-lo, às vezes porque não tem uma perna, ou às vezes é cadeirante, né? E assim vai. Por que a gente tem que ficar murmurando? Por que a gente tem que ficar reclamando? O Senhor, Ele fica tão triste, né, com as nossas reclamações. A murmuração, ela tem um peso que não traz crescimento para ninguém, né? Então não deixe que a murmuração tome conta do seu coração, não. Seja leve, seja grata ao levantar, ao respirar, né? Seja leve aquilo que o Senhor prometeu. Seja leve, né? Seja grata, né? Porque estar aqui na casa de Deus não tem sido fácil para ninguém. Não tem sido. A gente chegar aqui, entrar aqui, é porque o Senhor segurou em nossas mãos e nos trouxe. Eu agradeço até pela presença de cada um que tirou o seu tempinho para estar aqui ouvindo a palavra que eu trouxe, né? E aqueles que tiveram a oportunidade, porque isso também é um ato de bondade, né? Estar aqui, a presença de vocês quer dizer, eu estou contigo. Às vezes, numa situação, numa atitude, às vezes a gente não precisa falar, né? Mas na atitude diz muito. Eu estou contigo. Eu estou aqui ouvindo o que você está falando para mim. Você não, aquilo que o Senhor colocou em seu coração para estar falando para cada um de nós, em meu coração. Então eu estou aqui contigo com paciência, né? Então eu quero agradecer a vida de cada um que aqui se faz presente, né? Porque a união faz a força, né? E é muito bom quando cada um tem uma oportunidade e aquele outro estar ali ouvindo a oportunidade, né? Muito de gratidão, né? Porque isso ajuda no crescimento de cada um, né? Porque entende que os pequenininhos para Deus é bem grande, né? Então é assim que Deus faz, né? Quem nos capacita é Ele, né? Não estou aqui para falar bonito, pregar bonito, mas somente aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Eu tenho certeza que é um alimento e a força para cada um de nós. Isso é importante. Eu acho que o Senhor vai lapidando, né? Vai restaurando aquilo que foi quebrado, né? Vai trazendo um vaso novo, né? Porque quem molda é Ele, né? Não somos nós. Então a gente tem que se permitir, né? A gente tem que estar preparados ao que o Senhor tem cada um de nós, para cada um de nós. Então a gente tem que agradecer. Obrigada, Senhor, por estar aqui na sua presença. Obrigada por estar aqui falando da sua palavra. Glória, glória. Da sua verdade, né? Que o Senhor colocou já um tempo em meu coração. Obrigada por eu ter tido um ato de coragem, um ato de fé, um ato de determinação. Quando eu tive esse convite, já estava aqui preparado, né? Já estava aqui no meu devocional e aí eu fui pesquisando. E o Senhor já tinha falado, espera que a sua vez vai chegar, e quando chegar, é o momento que você vai falar. E assim a gente tem que se preparar, né? Cada um de nós a gente tem que se preparar, porque o Senhor não esqueceu da gente, não. Às vezes a gente está aí sentado, né? E achando que o Senhor esqueceu. Não esqueceu, não. Né? Então te prepara, né? Te prepara, porque eu estou colocando uma missão para cada um de vocês. Então
esteja preparado. Para depois de falar, eu fui pego desprevenida, né? Então a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar preparado para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que é grandioso, eu tenho certeza, porque o que vem do Senhor é grande, e o que vem do Senhor é permanente, o que vem do Senhor ninguém tira, homem nenhum tira, porque a força é de Deus, aquilo que Ele colocar na mão de cada um de nós, homem nenhum tira. O adversário, ele fica enfurecido sim, porque ele não fica feliz com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ele sabe que é grande. É por isso que a tribulação do dia a dia não tem sido fácil, né? O diabo, ele sabe da promessa que Deus tem para cada um de nós. Ele sabe daquilo que ele tem para cada um de nós. O presente, que é um filho de Deus, é presente. Então o diabo, ele fica irado, né? Quando ele não consegue tocar em você, ele quer tentar tocar naquele que está próximo de você, né? Mas o Senhor não permite. Mas quando acontecer algo que você está achando que o Senhor está esquecendo de você, pense que se está acontecendo isso é porque tem algo bom chegando, né? Então que possamos ser perseverantes, determinados para não desistir, corajoso para seguir e enfrentar de frente, né? Ter fé, que sem fé ninguém consegue seguir, né? Fé é vida, fé é respirar, né? Fé é permanecer de pé. Então eu quero aqui agradecer a minha rica e oportunidade que o Senhor me deu, e obrigada por cada um de vocês estar aqui presente, né? Que o Senhor possa operar na vida de cada um de vocês, no emocional da vida de cada um de vocês, possa tocar em cada órgão, na corrente sanguínea, possa tocar nos nervos, nos ossos, na mente, no espiritual, naquilo que eu não posso, mas só o Senhor pode, né? Só Ele pode trazer a cura, seja espiritual, seja emocional, seja física, né? Só Ele sabe, eu não sei, mas Ele sabe. Então Ele tem um propósito para cada um de nós. Creia somente no Senhor, que só Ele pode fazer, só Ele pode conseguir, só Ele pode segurar nas suas mãos e fazer com que você chegue na terra prometida, para que você não venha desistir do propósito de Deus. Desde já agradeço por tudo, obrigada, Senhor, pela essa palavra, pela nossa Ficamos sobre os pés, igreja.